O povoado se denuncia. Dois, três. Mas agora ele é uma pessoa completamente treinada, né, seu Valdo? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente de Deus. Coloca ali. Boa noite a todos. Boa noite, preciosos. Boa noite. Ô, Zé lá. É papá. Ali é papá. Boa noite, Carlinhos. Fala, papá. Bença, pai. Rapaz, que bom, rapaz, você tá aí. Bença, pai. Tá escuro aí, se tu já é escuro. É a luz aqui. Boa noite, povo. Boa noite. Um refletor. Boa noite. Boa noite, gente de Deus. Boa noite. Boa noite, Zé Moinho. Fala, Tony. Josué, galera aí. Zezinho. E aí, boa noite. Ô, Zé. Vamos aí. Fala, Zé Bonitinho. Derrubou é pênalti, né, Zé? Tá jogando bola ainda, Zé? Rapaz, agora a gente tem que tá dando aguentada aí, eu não pude jogar esse dia. Vê aquela quadra lá pra Não, gente, tá certo. bola, hein? Pra gente jogar bola. E eu tô sendo artilheiro, viu? Eu tô treinando direto. Hoje eu fui, mas... eu fui de penetra. Hoje chegou lá e me botaram lá de quarentena. Pronto, não pode... Aí eu não joguei, não. Mas eu fui. Mas fiquei na quarentena. Aí, lá. ó. Zé. Ó, Loló. Olha, Loló. Cadê Loló? Vem, Loló. Cadê? Tá boa, viu? Tá comendo Zezinha. essa Covid. Meu Deus. Dobrado. Uma nova rosa aí, né? Vamos ver a bênção para o filho. A nova rosa. Glória a Deus. Ninguém escutou o que eu falei. Esse notebook. Será que escutaram? Não parece que escutou, não. Misturou com o outro lá que estava falando também. Aí, meu. Não vai voltar estranho mais, não? Tá, não. Ai.
Eu não vi, não. Aqui. Vai ver rosa, não vi. Chega pra cá. Sim, sim. Não. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vai fazer Tudo logo. bem. Vai logo as macleoras aí, ó. Carlão, Já, né, cara? Oi, Cissa! tudo bem? Imita, boa. Aqui, ó. Bem, graças Olha a lá, Deus. Lia, Loló. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. A Laguina. Esse negócio tá baixo demais, rapaz. É o teu celular, lindo. Não, E aí, não, pega, já tudo na aumentei paz? aqui. Jó, tudo bom? Vai em Boa alto notícia. e clica aí na alto-falante. Às vezes tá aí na tela também. Tá muito baixo, não tô vendo nada. Celular, ligado. Aumenta o volume, lindo, do Eu teu. já aumentei, não tem mais pra onde vai mais não. Ah, tem que fazer igual a Jura, botar o fone. Põe o fone, ligado. Uma licença. Demora não. José, bonitinho. Marilene. Oi, Cissa. Como é que tá, meu Boa bem? noite. Boa noite. Boa noite para os irmãos e a bênção para o Zéia. Todo mundo ouvindo bem aí? Cadê Josua? Em alto e bom tom. Josua? Falou, Zé. E aí? Vamos chamar na oração aí? Vai tu aí, velho. Vamos ter aí, irmãos, alguns podem orar aí, orações objetivas, né? Aí depois Zaf vai estar puxando aí os cânticos e depois Josué vai apresentar aí o nosso ministrante dessa noite, abençoado. Amém? Amém. Quando o irmão estiver orando, você fecha o seu microfone, tá ok? Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado por esse encontro. Seja gracioso com tua presença, cuidando de cada um de nós, fazendo a gente compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Os corações, por mais essa oportunidade que tu nos concede de estarmos reunidos aqui, vendo quase todos os irmãos, e sabemos que isso é coisa que tu aprovas, meu Senhor. Te pedindo que teu Espírito possa dirigir tudo o que vai acontecer nesse encontro, para a glorificação do teu nome e para a nossa alegria, meu Pai. Continua conosco, abençoa a tua igreja nesta cidade, toma nas tuas mãos, os grupos caseiros e particularmente o nosso. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas, Senhor. Pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, nossas imperfeições. Que nessa noite o Senhor se use, Senhor, dos louvores, da palavra, das mensagens,
para fortalecer as nossas vidas em Ti, Senhor. Cobre cada um com Teu sangue, dá vitória em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o Teu nome nessa noite mais uma vez. Tua presença em nós, entre nós. Venha com Teu Espírito Santo nos ajudar a Te adorar, te louvar, Te exaltar, ministrar o Teu coração, acima de todas as coisas, acima das circunstâncias. Queremos que nosso coração Te louve. Em todo o tempo, Teu louvor esteja continuamente em nossa boca. Porque os Teus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujos corações estão firmados em Ti. Queremos nos alegrar na Tua presença, queremos que Teu coração seja engrandecido, Teu nome seja engrandecido nessa noite aqui entre nós. Abençoa tudo que vai acontecer, Teu Espírito dirija, norteie. Derrama a Tua graça, a Tua unção para o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra e a nós também que vamos ouvir. Possamos estar com os corações fitos em Ti e alinhar nossas mentes, nossos corações aos Teus pensamentos nesse tempo final para a Tua glória em nome de Jesus. Aleluia! Amém? Seja bem-vindo. Aleluia. Pega. Oi. Estamos aqui. Bonitão, viu? Fez a barba aí, todo arroleado. Rapaz, reunião geral, a gente tem que se arrumar, né? Tem um irmão aí que tem um ditado que é interessante. Cadê a Aristide? Tá aí? Tide? A Tide tá sem internet, Josué? Rapaz, eu não sei se ele tá sem internet. Eu avisei do encontro ontem para ele, mas deve estar por aí. Se não tá, daqui a pouco chega. Como é que ele fala? Quando a gente fala que ele tá bonito, ele fala o quê? Como é que eu esqueci? A gente chega para falar, para elogiar o irmão, Bega. É um neguinho bem arrumadinho, sabe? Tu vai ver ele aí daqui a pouco. Aí ele diz assim, rapaz, tu tá bonito. Ele disse, não, bonito não. Eu tô arrumado, porque beleza é rotina. Esse ditado não dá certo comigo. Você tá aliadinho. E aí, Zaf tá posicionado aí pra gente puxar uns cânticos aí. Depois Josué vai apresentar aí Bega para os irmãos que não conhecem ainda. E você vai ter um tempo maior, Bega, para poder ficar livre para falar da parte de Deus, amém? A gente já fez aqui umas orações. Fique à vontade, estamos juntos na presença do nosso Pai. Amém. Vocês estão conseguindo escutar? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar
Foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é bom que eu sei se comparada que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior que me render e te adorar.
tudo que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva minha amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tem, tu
te tornarás comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Rei do universo, tua glória enche a terra. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Será? Aleluia. Vai, Jó. Valeu, Zaf. Obrigado, meu irmão. Valeu. Irmãos, nós temos esse profeta aí chamado Josenberg, mais popular, Beguinha. Até eu desconheci esse nome assim, muito direito, todo bonito. Aí eu conheço mais pelo nome popular, Beguinha. Né? Nosso profeta acertamos com eles há uns dias atrás, Osés e eu, para que ele trouxesse uma palavra para nós. Que o Senhor te dê graça, meu profeta, sabedoria, durante todo esse tempo aqui. Estamos com o coração aqui dilatado para ouvir aquilo que o Senhor quer comunicar a nós. E, de fato, tem sido uma bênção receber da tua vida aí. Porque antes era só assim, né? Só se tu pudesse vir aqui na região. Agora tá vendo, liga o computador dentro do quarto, já está dentro da cidade já, rapaz. Na casa dos irmãos, tudo, hein? Na comunhão. Então, agora está mais fácil. Seja bem-vindo, meu profeta. Que Deus continue abençoando e guardando sua vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade de estar com os irmãos e agradecer a Oséias e a Josué aí a confiança de poder oportunizar esse momento, estarmos juntos aqui, dividindo com vocês o que o Espírito Santo tem apropriado em nossas vidas. Eu queria fazer uma pergunta inicial e dar uma sugestão. Primeiro, queria saber se o áudio para você está legal. Se tiver, dá um aceno aí com a mãozinha para eu saber. Valeu. Tudo bem. Segundo, para aqueles que são mais versados na tecnologia, nós temos à direita, no canto inferior à direita, o chat desse bate-papo. Então, eu até escrevi uma mensagenzinha aí no chat. Vocês, quem quiser, durante a palavra, interagir, colocar algo que Deus está falando, alguma reação, algum comentáriozinho para que os outros acompanhem, fique à vontade, pode utilizar o chat aí. Eu acho que é importante a gente usar todas as ferramentas. Obviamente,
Se vocês forem meio bronco com tecnologia como eu, não dá tempo nem de escrever nada. Enquanto você digita, a pregação termina, né? Eu sou meio bronco com tecnologia. Vocês não imaginam o sacrifício que é para fazer essa conexão aqui com vocês. Eita Deus, é muito desafio. Quando eu era gente, meu amigo, não existia computador desse aqui, não. O computador era do tamanho do meu quarto. Eita Deus. Mas vamos em frente, né? Graças a Deus pela tecnologia. Como diz Josué aí, ela pode ser usada para o bem, ela pode ser usada para a edificação, né? Antigamente, um pouco de tempo atrás, a gente meio que demonizava a tecnologia, né? Mas, na realidade, a carne está dentro de nós. Então, se a gente vence a nossa carne e o Espírito domina, a gente usa a tecnologia para facilitar a vida da igreja, para abençoar, para edificar. E louvado seja o nome do Senhor por essa tecnologia, essa ferramenta que Deus está colocando à nossa disposição. De fato, numa semana, você consegue estar na Bahia, em Portugal, no Ceará, em Pernambuco, em Campina Grande, numa única semana. Então, acho que é uma grande lição desse tempo de pandemia, a gente vencer as nossas distâncias através de uma ferramenta como essa. Nada vai substituir o nosso contato pessoal, mas pode ajudar e pode resolver muitos problemas de logística, né? Eu queria começar orando, já oramos aí algumas orações com os irmãos, mas eu queria chamá-los novamente para a oração. E queria pedir que cada um de vocês pudesse fazer diante do Senhor a sua oração, clamando a Ele que o Espírito Santo falasse conosco nesse momento agora. Na realidade, eu aqui sou apenas um instrumentozinho, mas a fonte é o Senhor. Quem ensina é o Espírito Santo. O livro didático é as Escrituras Sagradas, que é a própria palavra, que é o próprio Jesus. Então, nós vamos clamar a Deus Pai, que através do seu Espírito Santo, nos revele a palavra que é Jesus, e que sejamos edificados nessa noite por Ele, através uns dos outros. Então, feche seus olhos um pouquinho de tempo, baixe sua cabeça e diga assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Oremos um minuto aí em silêncio. Ó Senhor, nesse sábado à noite, nós tínhamos tantas outras possibilidades, cada um de nós, do que fazer. Podíamos ter ficado com a nossa família, poderíamos ter ido à casa de algum parente, poderíamos ter escolhido um bom filme para assistir, poderíamos ter deixado esse tempo para uma comunhão, mas, Senhor, nós decidimos estar juntos através dessa ferramenta tecnológica. E a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estão reunidos no teu nome, tu estás presente. Pela tua onipresença, tu estás aqui nesse lugar onde eu estou. E aí onde cada irmão está. Tu estás na minha casa nesse momento. E tu estás na casa de cada um dos meus irmãos. E nesse tempo, Senhor, nós paramos nossa atividade para ouvir a tua voz, para ler as Escrituras Sagradas e, através dela, ter a nossa fé edificada. Por isso eu te peço, fala com cada um aqui hoje à noite. Que o que vai ser dito aqui não seja dito a partir do entendimento do coração de um homem, mas que aquilo que for dito aqui saia do teu coração para o nosso coração e seja apropriado em cada um dos meus irmãos pela pessoa do Espírito Santo, que revela as Escrituras Sagradas, que é o verdadeiro professor, que tem a verdadeira unção que ensina, que possamos ser ensinados pelo teu Espírito Santo nessa noite aqui. Ó Pai, que seja um tempo realmente da manifestação da tua presença através da tua palavra. Nos abençoa nesse tempo. Oramos a ti, ó Pai querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, o presbitério aqui de Campina Grande, nós somos 5 pastores, tá? Eu, Samuel, Antônio, Cícero e Luciano. Nós temos o costume
no mês de agosto ou setembro de cada ano, nós sentarmos e programarmos as atividades que fazemos para o ano seguinte. Então, a gente começa a orar, a buscar a Deus, a conversar no mês de agosto. No mês de setembro, nós sentamos, nos reunimos, pegamos um calendário do ano seguinte, pegamos os feriados, olhamos para a igreja e começamos a agendar os eventos do ano seguinte. Retiros de jovens, encontro de casais, encontro com discipuladores, sempre prezando pela necessidade dessa igreja local naquele momento. E sempre, cada ano, nós trabalhamos com um tema diferente. Um tema da sã doutrina. Então, teve um ano que nós trabalhamos o tema família. Então, todos esses encontros do ano falavam sobre a família. No outro ano, nós usamos outro tema, a temática da volta de Jesus. Então, todos os eventos daquele ano apontavam para a volta de Jesus. No outro ano, nós trabalhamos o tema missões, ou fazer discípulos de todas as nações. É a mesma coisa. E naquele ano, todas as atividades apontaram para aquele tema. Bem, por que eu estou falando isso para vocês? Porque em agosto, setembro de 2019, nós fizemos o melhor calendário de atividades da igreja, aqui de Campina Grande, de todos os tempos. Quando a gente terminou aquele calendário em setembro de 2019, era o calendário do ano de 2020, nós olhamos assim para aquele calendário e deu aquela alegria no coração, aquela satisfação pelos eventos, os tantos feriados que iam ter naquele ano, e ficamos muito empolgados com aquilo ali. Obviamente, nós sempre sujeitamos a Deus aquele calendário e deixamos de uma maneira que a gente possa desmarcar ou alterar alguma data, se assim o Espírito Santo nos indicar. Não é um calendário rígido, não é um calendário imutável. É um calendário para ter-se uma referência. Mas à medida que o ano vai correndo, a gente vai ouvindo a voz de Deus e, se for necessário, alterando as programações. Mas o calendário de 2020, que nós concluímos no ano, em setembro de 2019, nos trouxe uma alegria muito grande. E ficamos na expectativa do ano de 2020 começar e executarmos aquele calendário. Antes de continuar, eu tinha outro pedido a fazer para vocês. Eu pediria que aqueles que puderem abram sua câmera, porque a gente que está falando, é importante ver vocês, que a gente vê uma reação de vocês àquilo que nós estamos conversando, tá? Só aqueles que realmente não puderem abrir a câmera por algum motivo, fiquem à vontade, tá? Mas se puder, me ajude aí, que eu vou falando e olhando para vocês, e vocês vão me dando algum tipo de feedback com aquilo que eu estou falando. Muito obrigado. Então, o ano de 2020 começou, janeiro, o mês de férias aqui na minha cidade, em Campina Grande. Nós ficamos a 120 quilômetros da capital, e tradicionalmente, no mês de janeiro, a cidade de Campina Grande praticamente para. Então, todos que podem, marcam as suas férias para o mês de janeiro. Eu mesmo, pego minha mulinha, boto meus troços na mulinha, vou-me embora para a praia e passo 30 dias feito galeta assado na frente da praia, do sol quente ali. Quando eu volto, meu amigo, eu tô só vendo, parece um fortão assim, eu todo queimadão do sol, e é uma maravilha, né? E janeiro de 2020 foi assim, tiramos férias, retornamos aqui a Campina Grande na primeira semana de fevereiro e começamos a trabalhar o mês de fevereiro dentro do calendário proposto que havia sido feito em 2019. Para a nossa surpresa, a nossa última reunião congregacional, assim, todo mundo junto, né? Foi no dia 15 de março de 2020. Nós fizemos um encontro aqui, um encontro de missões. Zé, você tinha que ter vindo para cá para esse encontro de missões. O próximo encontro de missões que eu for fazer aqui, Samuel, a gente vai chamar você para vir cá.
Dá uns testemunhados aqui para a galera, né? Da sua época de juventude de missionário aí, do Betel Brasileiro. E fizemos bem daquele jeito, Oséias, com as bandeiras das nações. Só faltou o jogralzinho, né? Aquele jogralzinho, isso aqui é lá, isso aqui é lá, isso aqui é lá, isso aqui é lá. Mas foi uma reunião, assim, fantástica. Fala, Oséias. Pode falar. Jogral, Deus e deuses. É isso aí. E foi muito bom aquele domingo, que nós pudemos, assim, aprofundar na realidade de igrejas de outros países. Foi falado sobre o Haiti, os nossos irmãos que estão lá no Haiti, estão ligados, inclusive, a nós, através dos irmãos de Natal, como eles estão vivendo igreja no Haiti. Foi falado sobre a África, alguns países da África. Foi falado sobre a Itália, alguns irmãos que estão na Itália. Bem, foi um domingo, assim, muito interessante, muito joia. Não sabíamos que seria o nosso último encontro com a liberdade de estarmos todos juntos, sem máscara, abraçando um ao outro, dando cheiro um no outro. E no dia 16 de março de 2020, o nosso calendário fez igual aquela vaquinha, né? A vaca foi pro brejo. O calendário foi rasgado. Eita, é bom demais, né? E 2020, gente, que ano complicado, né? Então, todos aqueles nossos encontros foram de água abaixo, a dificuldade de encontrar. Foram 30 dias aqui na minha cidade, as pessoas dentro de casa, literalmente, poucos saíram. Depois começou a abrir, fechar, libera, não libera, antecipa feriado. E é confusão de lá para cá. Nunca mais que nós conseguimos ajuntar toda a congregação. A maior reunião que fizemos foi, acho que no mês de março desse ano, o último final de semana de março desse ano. Foi a maior reunião que fizemos presencial. Tinham 120 irmãos. Mas juntar toda a congregação, a última vez foi dia 15 de março de 2020. Que ano difícil. Um ano onde muitas coisas foram lançadas, muito medo foi propagado, novos hábitos e costumes tiveram que ser implementados na nossa rotina diária. Nós que somos um povo, além de convertidos, discípulos de Jesus, somos nordestinos, somos calorosos, tivemos que nos afastar uns dos outros. Um abraço ficou mais difícil, um aperto de mão ficou mais difícil. Muitas vezes, constrangimento da gente encontrar uma pessoa tão querida e ir lá abraçar e lembrar e afastar. Alguns da congregação, não. Muitos da congregação foram contaminados com Covid aqui em Campina Grande. Graças a Deus não tivemos nenhuma internação hospitalar dos irmãos da congregação, mas tivemos irmãos que passaram muito mal. Bem, um ano difícil. Um ano onde os filhos tiveram que compulsoriamente ficar dentro de casa, fazer homeschooling, né? Onde nós que não somos muito hábeis na tecnologia tivemos que, de alguma maneira, entrar nesse mundo tecnológico. Um ano desafiador. Um ano onde alguns da igreja, por falta dessa comunhão, desse aquecimento de relacionamento, desanimaram na fé. Alguns abandonaram a fé, foram para o mundo. Alguns outros optaram por ir para outra congregação. Alguns outros desanimaram na proclamação. Algumas famílias enfrentaram problemas no casamento, na relação com os filhos, pela intensidade de relacionamento dentro de casa. Realmente, gente, um ano absolutamente difícil. Vivemos tempos difíceis. Depois vem a situação das vacinas, coloca-se muita esperança nas vacinas, e depois tem uma turma que diz que a vacina vai criar rabo de jacaré, vai criar tufo de cabelo de orangotango, e que daqui a 5 anos quem tomou a vacina vai morrer, e que a vacina é a marca da besta, 666. É a confusão. Gente, é muita confusão. Então, nós não estamos num tempo fácil, não. Estamos num tempo muito difícil. Um tempo onde a gente precisa muito buscar a Deus, estar conectado com o Espírito Santo.
buscar as escrituras sagradas, manter nossa comunhão como for possível, se é por internet, que por internet seja, se é presencialmente, com alguns cuidados que assim seja, mas não dá para isolar, tá? Bem, nesse contexto tão complicado, eu estava meditando um dia no texto de Lucas, é o texto que nós vamos ler, e uma história que eu conheço há muitos anos, história que vocês também conhecem há muitos anos, mas naquele momento da minha meditação, o Espírito Santo me levou a entender que nós representávamos aquelas duas figuras, aquelas duas pessoas. Tem dois discípulos ali, e é como se nós, Igreja do Senhor, desse tempo, fôssemos aqueles dois discípulos ali, que também estavam enfrentando uma situação absolutamente difícil. E Jesus apresenta-se a eles como solução desse tempo difícil. Então, abram as Bíblias de vocês, por favor. E Lucas capítulo 24. O texto é um texto longo, eu faço questão que nós leamos todo o texto. Mas, para ficar dinâmico, eu preciso da ajuda de vocês para a gente dinamizar. Então, qualquer pessoa pode ler um dos versículos, tá? É Lucas 24, do versículo 13 até o verso 35. Eu só pediria duas coisas. Que vocês... Ok. Se a internet de alguém estiver travando aí, pode ficar à vontade de desligar a câmera para você ouvir o áudio, tá? Eu só pedi para ligar a câmera para aqueles que têm condição de mantê-la ligada, tá bom, irmãos? Fiquem à vontade. Então, nós vamos ler da seguinte maneira. Eu vou ler o primeiro versículo, o versículo 13 de Lucas 24. Quando eu terminar de ler, alguém aciona o microfone e lê o versículo seguinte, o 14. Depois, outro aciona o microfone e lê o versículo 15, até o 35. Quem lê, não esqueça de desativar o seu microfone após a leitura, senão vai dar eco. Se dois entrarem ao mesmo tempo, um cala, o outro continua e vai dar certo, se Deus quiser. Se der uma baguncinha santa, tá? Então, vamos ler esse texto, Lucas 24, a partir do verso 13. Preparem-se aí, eu vou ler o primeiro versículo, daí por diante vocês levam até o versículo 35, tá? A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então lhes perguntaram Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E não fosse ele o inimigo de Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Eita, parece que eu fechei. Tá fechado. 22.
Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantadas, pois foram de madrugada ao túmulo. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Então lhe disse Jesus: o nécio é tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunham as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém. Muito obrigado pela leitura, meus irmãos. Amém. Eu não sei se Asaf conhece esse cântico. Não, calma, Asaf, eu não vou botar você para tocar um canto que você não sabe, tá? Mas tem um cântico que fala essa história. A letra do cântico, eu vou ler para vocês rapidinho. Diz assim: quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. Essa música, o nome dela é Emaús, viu, Asaf? É Morada que canta essa música, é uma música muito linda, que fala desse momento tão especial que esses discípulos viveram. Irmãos, quando eu lia esse texto, o Espírito Santo foi fazendo uma relação entre o tempo que nós estamos vivendo e o momento que esses discípulos vivenciaram. E eu queria falar para vocês 10 pontos, tá? Não se preocupem, é rápido, é muito ponto, mas eu falo pouco em cada um. Então, são 10 pontos em cima desse texto, tá? E eu vou dizer o ponto e vou dizer o versículo e vou fazer um comentário sobre eles, tá? A primeira coisa que eu queria enfatizar sobre esses dois discípulos de Jesus é que eles estavam em Jerusalém
E eles, por algum motivo, e eu acho que o motivo real disso foi realmente esse desânimo, fica claro no texto que eles estavam muito desanimados, eles decidiram voltar para Emaús, que era a terra de origem deles. No verso 13, diz que os dois estavam indo para Emaús, se apartando dos demais. Então, todos os discípulos, os apóstolos, aquelas mulheres que seguiam a Jesus, todos ficaram lá em Jerusalém. Mas esses dois discípulos decidiram ir para Emaús, que ficava perto de Jerusalém, mas não era em Jerusalém. Então, o Espírito Santo já me trouxe a primeira lição. Gente, época de crise, de guerra, nós não podemos nos apartar dos nossos irmãos. Nós temos que permanecer juntos. Esses discípulos não tinham nada que ver lá em Emaús. Não era tempo deles irem para Emaús. Era tempo deles ficarem com os demais ali em Jerusalém. Então, a primeira lição vem logo no versículo 13. Permaneça junto dos seus irmãos. Nesse tempo que estamos, permaneça junto da igreja. Permaneça junto de quem pode orar contigo, de quem pode animar a tua fé, de quem pode usar da palavra para te abençoar. Permaneça juntos daqueles que podem ser usados pelo Espírito Santo para edificar a sua fé. Também permaneça perto daqueles que precisam de ajuda, porque Deus pode usar você, Deus vai usar você. Nós, como igreja, não podemos nos afastar nesse momento. Eu não sei como está a situação aí em Jequié. Aqui em Campina Grande, ontem, voltou a ser liberado encontros presenciais. A igreja pode reunir mais uma vez, com 30% da capacidade de algum lugar, qualquer lugar. Então, essa semana que vem, vamos retomar os encontros caseiros, vamos retomar no final de semana o encontro geral da igreja, nesse parâmetro. Mas, assim, independente do que o governo está deliberando, nós precisamos, de alguma maneira, manter esse contato, manter essa proximidade, manter esse diálogo, manter tempos juntos de oração. Nós somos muito beneficiados, porque a nossa maneira de viver igreja, que foi a maneira dos apóstolos, nos vínculos de discipulado, a gente tem a oportunidade de manter os vínculos mesmo numa pandemia. Então, eu recebo aqui, em todo tempo eu recebi pessoas na minha casa. O único momento que eu não recebi ninguém foi no mês de março para abril de 2020. Foi quando fechou tudo. Mas desde abril de 2020 para cá, eu continuo recebendo pessoas na minha casa. Agora, combinamos como vai ser. Usamos máscara, ficamos num lugar aberto, usamos álcool gel, mas estamos juntos. Recebo discípulos aqui para orar de 6 horas da manhã comigo, recebo discípulos durante períodos da manhã, recebo irmãos à tarde, recebo irmãos à noite, vou à casa de alguns, evito o grupo maior, a aglomeração, mas nós precisamos continuar valorizando as juntas e ligamentos no corpo de Cristo. Nós precisamos continuar fortalecendo os nossos relacionamentos. Não podemos nos apartar. Se eu me aparto, eu fico susceptível. Não sei se algum de vocês aqui gosta de assistir aqueles videozinhos dos animais, né? Aquelas caças da África, o leão vai caçar, né? O leopardo vai caçar naquele bando. Ele sempre procura aquela presa que está mais distante dos outros. O bando corre e alguém corre mais devagar e fica mais distante. Esse é o alvo principal do predador. Então, eu preciso manter meus relacionamentos. Eu preciso manter meu contato com o meu discipulador. Eu preciso continuar andando na luz. Eu preciso continuar recebendo oração, imposição de mãos. Eu continuo precisando de palavras de ânimo. Eu continuo precisando também ser usado por Deus, porque se a gente só recebe, a gente vira uma cisterna com água podre. Essa água tem que rodar dentro de nós. O que eu recebo de Deus, eu preciso repassar. Eu tenho um testemunho dessa semana. Quarta-feira eu estava orando aqui com a minha esposa
Eu até compartilhei no encontro de casais que tivemos juntos aqui no mês passado, e todos os dias, no meu café da manhã, eu sento à mesa, nós lemos um texto da Bíblia, eu e minha esposa, e oramos juntos no início do nosso dia. E nesse dia, na quarta-feira dessa semana, ela orou assim: Senhor, por favor, Jesus, está tão difícil a gente evangelizar, sair para a rua, pregar para alguém. Por favor, Senhor, ajude-nos essa semana a pregar o evangelho para alguém. Ela orou desse jeito. Quando foi ontem, ela recebeu uma mensagem no celular dela. Era uma pessoa aqui da cidade, por nome Renata. Ela conhece irmãos de Recife, e esses irmãos de Recife deram o nosso número para ela, e através do WhatsApp ela disse que estava precisando muito ouvir de Jesus. Ela está passando por uma situação de sofrimento em sua vida, e ela pediu, ou para nós irmos à casa dela. Gente, é incrível, isso é o peixe pulando dentro da rede, né? E ela pediu para a gente fazer uma visita à casa dela. Ou, se para nós fosse melhor, ela viria até a nossa casa. Está marcado para amanhã à tarde. Vamos passar amanhã à tarde juntos, falando de Jesus, com a minha máscarazinha. Quer dizer, minha não é uma máscarazinha não, viu, Zé? Porque a minha bochecha tem que ser uma máscara grande para poder pegar esses bochechão. Mas com a nossa máscara zona, nos protegendo, com álcool gel e com a palavra de Jesus Cristo na nossa mão, para ministrar, para pregar a palavra. Continuamos sendo igreja do Senhor. Não podemos nos apartar de Jerusalém. Temos que continuar juntos como igreja. Obviamente, alguns têm mais dificuldade. Então, usa a internet. Usa essa chamada de vídeo para estar juntos. Nenhum de nós pode se dar o luxo de ir para Emaús, tá? No versículo 14 desse texto que lemos, fala que esses dois discípulos conversavam a respeito das coisas sucedidas. Bem, no contexto deles dois, quais eram as coisas que tinham acontecido? Quais eram as coisas que era manchete dos jornais da época? Que Jesus foi crucificado. Então, esse era o assunto. E eles caminhavam para Emaús falando um com o outro exatamente sobre isso, sobre essa morte de Jesus. Meus irmãos, eu já sonhei com esse coronavírus. Eu já sonhei infectado. Acordei, graças a Deus, é no sonho. Eu já sonhei entubado. Eu já sonhei na fila. Ai, é confusão. É muita notícia sobre esse coronavírus. Olha, é muita coisa que a mídia posta. E agora esse negócio de política no meio. A gente passa dias, se a gente não tiver cuidado, só pensando nisso. Nós precisamos mudar o tema dos nossos assuntos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então, os temas das nossas conversas precisam mudar um pouco. A segunda lição é que nós não temos que ficar conversando o dia inteiro, todo o dia, ou sempre começar as nossas conversas, ou terminar as nossas conversas falando da pandemia. Nós temos outros assuntos a falar. Nós temos uma volta de Jesus iminente. Nós temos que ganhar o mundo. Como nós vamos ganhar o mundo para Jesus? Como nós vamos pregar o evangelho a toda criatura? Nós temos que conversar sobre o nosso grupo caseiro, como está o nosso grupo caseiro. Temos que conversar sobre os nossos líderes, temos orado por eles. Como a gente pode, como igreja, orar mais, jejuar mais? Como podemos usar desse tempo alguma ferramenta para pregar mais o evangelho? Nós temos outros temas. Temos Jesus com a temática principal das nossas vidas. Falemos mais de Jesus do que de um vírus aí que roda o mundo. Se a gente permanece nessa tecla, nós estamos alimentando o medo, o pavor, a desesperança. E começamos a ficar reféns. Eu tenho acompanhado irmãos na igreja que adoeceram na sua emoção de tanta notícia ruim. Ficaram reféns do medo. Eu mesmo, rapaz, sonhava com o bicho. Quando eu acordava, estava bom, e graças a Deus foi um sonho. Mas eu peguei também esse troço aí. Inventei de ir para um retiro ano passado, dia 7 de setembro, me chamaram para um retiro de jovens. Você tem coragem de vir para um retiro de jovens? Eu vou. Eram 80 jovens, aqui em Gravatá, Pernambuco. Passei 3 dias no retiro. Quando cheguei em casa, estava doente. Coroca vírus. Pegou eu, pegou a mulher, pegou os 2 meninos. Todo mundo aqui pegou.
Eita, pensa no negócio. Mas o Senhor deu graça e estamos aqui, vivos, graças a Deus. Mas, assim, os nossos assuntos precisam focar em outras coisas, em notícias que nos dão esperança. Trago à memória aquilo que me dá esperança. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o que nos dá esperança. Vamos falar sobre o porvir, vamos falar sobre o que está nos preparado, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tu estás aí na tua casa confortável? Estás aí na tua casa no ar-condicionado, na poltrona? Pois tem algo muito melhor para ti. A casa tua, lá na eternidade, que Jesus foi preparar. Ele disse assim, eu vou preparar lugar. Esse lugar que Jesus foi preparar é enesimamente melhor do que esse que você desfruta hoje. Amanhã tu vai fazer um churrasquinho com a família, pois a comida lá da eternidade, a picanha de lá, dá de 1.000-0 nada aqui, meu irmão. A verdadeira vida nossa está no porvir, está na eternidade. Lá não haverá morte, não haverá choro, não haverá lágrima, nem de alegria a gente vai chorar, a gente vai sorrir. O gozo, irmãos, quantos de vocês já sentiram assim o gozo da presença de Jesus, que é assim uma alegria, que você não recebeu boa notícia, você não tirou na Mega Sena, você não arranjou um casamento aos solteiros, nada, nenhuma notícia boa, mas você foi tomado de um gozo pela presença de Jesus, que você nunca sentiu alegria igual. Será que você já passou por essa experiência? Eu já passei por essa experiência inúmeras vezes. E esse segundo de gozo que você sente na presença de Jesus é incomparavelmente melhor do que qualquer alegria que qualquer um de nós possa ter sentido nessa vida. Imagine você estar na eternidade com Jesus, assim, cara a cara. Gente, eu vou passar um pedaço da eternidade sorrindo de alegria por estar perto de Jesus ali, por estar com meus irmãos eternamente, pela carne ter sido vencida, o pecado não existir mais. Gente, a verdadeira vida da igreja está lá no porvir. A igreja vive hoje aqui, mas na perspectiva de invadir a eternidade com Cristo, eternamente com Cristo. É verdade que nós já vivemos com Cristo aqui, nós já temos a presença dele em nós. Mas o que se fala de um lugar onde não haverá choro, tristeza, doença, lágrima, o que se fala de um lugar onde nem de sol será necessário, porque é a glória de Jesus que vai iluminar. Então, nós não podemos perder essa perspectiva do porvir. Então, nós temos que conversar sobre essas coisas. Coisas que nos trazem esperança, alegria, fé, firmeza em Deus. Amém? No verso 15, eu vou falar da terceira coisa. É que, nesse contexto, Jesus ia com eles já. Jesus apareceu junto deles. Mas os olhos deles estavam impedidos de o reconhecerem. Então, eu quero dar uma notícia boa para você e quero fazer uma pergunta, talvez, de uma notícia ruim. A notícia boa é assim: Jesus está com você. Assim como ele estava com aqueles dois no caminho de Emaús, Jesus está com você. E a pergunta que eu te faço é assim: como teus olhos conseguem enxergar a presença de Jesus? Teus olhos espirituais conseguem entender com profundidade que mesmo nesse tempo tão difícil, Jesus não abriu mão da sua presença conosco? Que Jesus continuou sentando à nossa mesa todos os dias, na sala da nossa casa todos os dias? Que Jesus continuou dentro do nosso carro todos os dias, porque Jesus está dentro de nós? A presença de Jesus, assim como estava ocorrendo ali, com aqueles dois discípulos, que estavam tristes, arrasados no caminho de Emaús. Você pode estar triste, arrasado, com medo, eu não sei como é que você está, mas a presença de Jesus lhe é garantida. Porque a presença de Jesus não tem a ver diretamente com o que você sente, mas com o que você crê. Você pode sentir a presença de Jesus ou não sentir a presença de Jesus, mas a presença de Jesus é um fato desde que você creia nela. Entende, irmãos? Então, eles não conseguiam enxergar que aquela terceira pessoa ali era Jesus, mas Jesus lá estava. E minha oração é que hoje à noite o Espírito Santo abra os nossos olhos para enxergarmos
a presença de Jesus na nossa vida e na nossa casa. Amém? No verso 17, tem a quarta coisa que eu queria destacar. É assim, Jesus pergunta a eles assim, o que é isso que vos preocupa? Eita Deus! É isso que ele está perguntando para a gente hoje à noite. O que é que está fazendo com que você durma tão mal? O que é que está tirando o teu sono? O que é que está te levando a acordar de madrugada e não ter mais sono para dormir? O que é que está te levando a você desenvolver uma gastrite? Ou ter azia todo dia? No meu caso é comer muito, eu tenho que comer menos para ter menos azia. Mas às vezes o cara tem esse negócio nervoso, né? Então, o que é? A pergunta de Jesus é assim, o que é isso que está preocupando a igreja? O que é isso que está tirando o nosso potencial do evangelho do reino, que nós abraçamos, que transformou a nossa vida, que foi uma revolução no dia que nós fomos batizados e recebemos o Espírito Santo, e falamos em línguas, e profetizamos, ou oramos por alguém, essa pessoa foi curada. O que nos roubou isso? O que está preocupando a gente como igreja? Estamos preocupados com a pandemia, com a vacina. Ah, amados, para aqueles que leem a Bíblia de forma mais aprofundada, boas notícias vai demorar, viu? A tendência é piorar. Nós estamos num funil. Nós estamos num funil. Quando o homem da iniquidade, enfim, se revelar, aquele que é chamado de anticristo, não vai ser coronavírus não, meu amigo. Vai piorar muito mais. Nós não podemos ter o nosso ânimo ancorado nas boas notícias ou nas más notícias. A nossa disposição, o nosso ânimo tem que estar ancorado nas palavras do Senhor. Então, o que é isso que está preocupando a gente? Vamos colocar diante de Deus hoje. Vamos colocar aos pés de Jesus as nossas preocupações como igreja. E vamos pedir que o Espírito Santo nos liberte disso e que a gente siga a vontade dele, o querer dele. No verso 21, tem a quinta coisa. Eu queria, inclusive, antes de seguir falando, esse verso 21 eu queria ler com vocês. Diz assim, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Eu quis ler esse versículo para os irmãos, porque nele está revelado um tipo de decepção que aqueles dois discípulos experimentaram, tá? Então eu vou falar para vocês um pouco sobre isso. Quando a gente é criança, a gente tem, pelo menos na época que eu fui criança, as crianças hoje são muito diferentes, né? Na minha época, uma criança passava 8 dias para abrir os olhos. Hoje em dia, os meninos saem da barriga da mãe já assim, ó. Já teclando, 5 dedinhos assim para o celular. Então, a criançada hoje é muito diferente. Mas na minha época, quando eu era criança, para a gente, o super-herói tinha um papel muito importante na infância. Então, eu tive muitos super-heróis na minha vida. Eu vou falar alguns aqui, eu acho que só quem vai me acompanhar é o Zé, aí poucos irmãos aí vão me acompanhar nesses super-heróis. Mas, por exemplo, eu não sei se você lembra do super-herói chamado Super Mouse. Tem até uma musiquinha, Super Mouse, seu amigo, vai salvá-la do perigo. Era um ratinho. Ele era o herói. Ele tinha a obrigação de ganhar. E ele ganhava todas as vezes. Passando por He-Man, né? E o Gato Guerreiro, né? Aí vinha os tradicionais, como Batman e Robin. Aí vinha Super-Homem da época. E eram muitos heróis, né? E... Zorro, eita, Zorro, cara pálida. Daniel Boni. Eita, agora pronto, agora pegou, viu? Quase me excluiu do grupo. Mas assim, para criança, aquele super-herói tinha um valor incrível. Era a esperança que o bem ganhava sempre. Era importante isso. Ver o super-herói vencer. O movimento hoje está tão esquisito que eles começaram a mudar agora, né? Há filmes onde o super-herói perde, hoje em dia, né? Mas na minha época, não. O super-herói só ganhava. O que aconteceu? É que, quando eu fui tendo contato com as escrituras sagradas, eu fui olhando para Jesus.
E a história de Jesus era tão linda, né? O Filho de Deus veio, só que ele é morto na cruz, né? Para uma criança, eu olhava aquela história e eu tinha tanta vontade que o enredo fosse diferente, que na hora que eles fossem crucificar Jesus, Jesus tivesse pegado aqueles caras, igual aos filmes que eu assistia de desenho animado, né? Bem, que aparecia um balãozinho assim, pam, balãozinho, splash. Então, eu achava que Jesus tinha que ter feito alguma coisa na cruz para vencer aquelas pessoas. E que na minha infância, a morte de Jesus era uma parte da história de Jesus que eu não gostava, porque é como se meu herói tivesse morrido e perdido, e o inimigo tivesse vencido. Eu não entendia a ressurreição, eu não entendia que a vitória de Jesus estava exatamente no fato dele morrer, porque quando ele morresse, ele ia vencer, né? A vitória de Jesus estava na sua própria morte. Se o grão de trigo cair na terra e esse não morrer, né, ele vai apodrecer. Agora, se ele morrer, nasce um pezinho ali de trigo que vai dar muitos grãos, né? Então, para minha infância, foi difícil entender esse processo de Jesus. Na minha adolescência, eu comecei a ler a Bíblia com mais revelação. Meus pais, nessa época, não ajudavam muito. Meu pai era incrédulo. Minha mãe tinha pouco conhecimento para me ajudar. E na adolescência, eu comecei a ler as Escrituras de modo próprio e comecei a entender essas coisas. E isso foi mudando dentro do meu coração, né? Mas, assim, a decepção desses queridos ali de Emaús é que eles esperavam uma coisa e aconteceu outra. Eles esperavam que Jesus, o líder deles, o discipulador deles, o pastor deles naquele momento, fosse fazer uma revolução em Israel, fosse libertar Israel do Império Romano. E o que aconteceu foi o contrário. O Império Romano pegou Jesus e botou lá na cruz, prego, coroa de espinho, morreu, acabou. Então, a expectativa deles era errada. E eles, por isso, se entristeceram muito. Às vezes, as nossas expectativas podem estar erradas em relação a Deus. Às vezes, a gente só acha que fé, ela atua só para as coisas que dão certo. Eu li essa semana o capítulo 11 de Hebreus com bem tranquilidade, e na relação que o título não é das Escrituras, o título, alguém colocou aquele título. O título é Os Heróis da Fé, né? E em Hebreus 11. E metade daquele capítulo vai falando de grandes atuações que os profetas e os antigos fizeram pela fé. Diz que pela fé Abraão sacrificou Isaac, pela fé Moisés passou no Mar Vermelho, pela fé Joquebede e seu marido escondeu Moisés 3 dias, mesmo sob a ameaça de morte, 3 meses, mesmo sob a ameaça de morte, e um monte de coisa pela fé. Só que na metade do texto começa a dizer que pela fé acontece muita coisa ruim. Diz que pela fé os profetas foram cerrados ao meio. Pela fé os profetas foram lançados em prisões. Pela fé eles andaram errantes nos desertos, errantes nos montes, errantes nos antros da terra. Amados, a fé não é só quando dá tudo certo, não. A fé também é quando dá errado. Eu acho engraçado esse pessoal que posta os filminhos das pessoas sendo curadas e ora pelas pessoas, as pessoas são curadas, posta esses filminhos no YouTube, eu acho legal, porque isso gera fé no nosso coração. Mas às vezes o cara ora e a pessoa não é curada, e aí? Por que não bota o filminho também na hora que deu águia? Porque a grande questão é a vontade de um Deus soberano. Às vezes Deus quer curar de outro jeito, às vezes Deus não quer curar, às vezes Deus quer recolher a pessoa para si, e a fé continua sendo fé, e Deus continua sendo Deus. E a música própria para esse momento da pregação é assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Então, cara, Deus continua sendo Deus de qualquer maneira. Esses amados aqui de Emaús, eles criaram a expectativa de que Jesus ia libertá-los do Império Romano. E Jesus foi morrendo, sendo morto ali naquela cruz, e eles estavam arrasados. Eles precisavam entender ainda um pouco mais a vontade de Deus. Talvez seja a tua situação hoje. Talvez você criou tanta expectativa de que Deus ia dizer um sim para você, e Deus disse não, 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 não. E hoje Ele quer te revelar isso, que o não dele é o melhor para ti. Porque se o melhor para você fosse o sim, Ele teria te dado sim. Ele é Pai perfeito. E às vezes Ele nem disse não. Às vezes Ele só disse assim: espera um pouco, daqui a um tempinho eu te dou o sim.
Então, nosso Deus é maravilhoso. Ele é um Pai perfeito. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em que não há sombra e variação. Então, ponhamos a nossa expectativa no local correto. Gente, a gente vive um tempo de muita morte. Hoje à tarde aqui teve um enterro na esquina da minha casa. Enterro não. Foi pro Covid, aí o carro funerário passa de frente, dá uma paradinha de frente à casa, tem aquela homenagem e segue pro cemitério. Isso é rotina na minha cidade. Morre gente aqui todo dia. Todo dia tem enterro no meio da cidade, carreata enterrando os povos. É um tempo difícil. Ou nós entendemos que nosso Deus é soberano e que a nossa expectativa está em que a vontade dele se cumpra em nós, ou a gente vai ter problemas na nossa fé. Vamos adiante. A sexta coisa está no versículo 22 até o 24. Mesmo sabendo de tudo o que havia acontecido, porque eles começaram a relatar para Jesus assim, que eles não sabiam que era Jesus, né? Eles estavam relatando para aquele homem que estava ali do lado, que era Jesus, mas eles não sabiam. E eles foram relatando tudo o que acontecia, tudo que tinha acontecido. Já tinha a notícia da ressurreição, as mulheres já tinham ido na casa dizer que o túmulo estava vazio, os discípulos Pedro e João já tinham ido no túmulo, visto o túmulo vazio, voltado e avisado. Mesmo assim, eles não ficaram em Jerusalém e não creram na ressurreição. Às vezes, Deus está falando para você. Talvez aquilo que eu estou dizendo nessa pregação, você tenha ouvido essa semana de alguém. Talvez você ouviu alguma frase dessa pregação semana passada por outra pessoa. Às vezes, Deus está te dizendo, já há um tempo, sai do seu canto, desocupa o seu sofá, vá para junto da igreja, vá pregar o evangelho, ligue para alguém, manda mensagem para alguém. E eu estou aqui apenas repetindo isso, porque Deus está insistindo contigo. Esses homens já tinham ouvido que Jesus havia ressuscitado, mas eles não creram na palavra. Por isso eles estavam embaraçados. O que é que Deus tem falado para você que você não tem dado crédito devido? Talvez você esteja embaraçado na tua emoção, porque os teus ouvidos ouviram a voz de Deus, mas o teu coração não recebeu aquilo que Deus falou com você. Abra teu coração para a voz do Senhor. A palavra diz muitas vezes, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Temos o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Temos prontidão em obedecê-lo. Não sejamos lentos na obediência ao Senhor. Creiamos na sua palavra. Creiamos naquilo que o Espírito Santo tem nos falado. E obedeçamos a ele. Sétima coisa, já estou terminando, hein? Verso 25. O que é que diz aqui no verso 25? Vamos ver. Então lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer o que os profetas disseram. Jesus os reprova ali. Jesus lança a incredulidade em rosto. Isso não foi a primeira vez que Jesus fez isso. Algumas vezes Jesus lançou em rosto a incredulidade dos discípulos. Amados, incredulidade é pecado. Incredulidade é contra a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por que, como igreja, nós estamos nos sentindo tão inseguros e amedrontados, enquanto nós temos a fé num Deus tão poderoso e dizemos que Ele é onipotente, dizemos que Ele é onipresente, dizemos que Ele é onisciente, e estamos feito gatinhos assustados diante desse tempo que está acontecendo? Precisamos reagir, precisamos fortalecer a nossa fé, precisamos nos encher da presença de Jesus. Precisamos agir como igreja, em ousadia. Obviamente, com moderação, com sabedoria, com cautela, mas nunca refém dos fatos que têm ocorrido. A igreja está acima dessas coisas que têm acontecido. A vida com Deus está acima de tudo isso. Nós precisamos reagir como igreja. Nós precisamos responder a esse tempo difícil com fé. Fé em Deus. Fé que Ele tem o melhor para nós. O melhor de Deus está aí para cada um de nós. E se é uma situação de sofrimento, que assim seja, porque Ele vai dar graça para enfrentarmos essa situação de sofrimento. Agora, se é uma situação de bênção, de coisas boas que vão acontecer, amém, que o Senhor nos dê sabedoria para podermos também viver esse tempo de bênçãos.
Não podemos agir com incredulidade, não podemos agir com falta de fé. Devemos pedir a Deus fé. Tem duas maneiras que a gente acrescenta a nossa fé. Um é a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, a palavra de Deus gera fé no nosso coração. Segunda maneira é pedindo a Ele. Os discípulos pediram a Jesus, aumenta-nos a fé. Peça a Deus, aumenta a minha fé, Senhor. No verso 30 e 31, vem a parte assim que eu considero o ápice desse texto, o momento mais lindo, maravilhoso, que é na hora que Jesus entra em Emaús. Eles convidam Jesus para tomar um lanchinho da tarde, um cafezinho da tarde, ou um jantarzinho ali à noite, não sei bem, era mais ou menos nesse tempo. E Jesus entra ali em Emaús, senta à mesa, pega o pão, dá graças, parte esse pão e dá para eles. E nessa hora, Jesus é reconhecido por eles. Sabe qual é meu pedido ao Espírito Santo? É que ele nos faça reconhecer Jesus hoje aqui. Às vezes o nosso olhar embaça. É igual a quem usa máscara e óculos, né? Aqui a gente sofre muito quem usa óculos. Quando bota a máscara, o óculos embaça. Eita, que não é brincadeira, não. E se chover, meu amigo, os seus óculos ficam embaçados o tempo todo com aquela máscara, é horrível. Às vezes os nossos olhos espirituais estão embaçados para não enxergarmos Jesus na sua grandeza, no seu poder, no seu amor, na sua misericórdia. Jesus está conosco, igreja. Jesus está aí na tua casa, está dentro de você, dentro de mim. Nós temos dentro de nós, pelo Espírito Santo, o poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. Nós temos dentro de nós aquele que criou todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nós temos dentro de nós a porção do Espírito Santo, que traz consigo tudo que Jesus é e tudo que o Pai é. Nós temos dentro de nós a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Nós temos dentro de nós a salvação do mundo, que é Jesus Cristo. Ele decidiu morar na igreja. Ele decidiu fazer dos nossos corpos a sua habitação. O teu corpo é templo do Espírito Santo, assim como o meu. Os nossos membros devem ser colocados diariamente, como diz Romanos, capítulo 12, diante do Senhor como um culto racional, um sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Igreja do Senhor Jesus Cristo, desperta, ó igreja, para entender a grandiosidade disso. Os olhos daqueles homens foram abertos e eles reconheceram a Jesus ressurreto. Os nossos olhos precisam ser abertos para que reconheçamos a Jesus atuante em nossas vidas, atuante na igreja. Jesus não está com distanciamento social de nós. Jesus está agarradinho na gente. Jesus está dentro do nosso coração. Jesus está conosco, que o Espírito Santo abra os nossos olhos para enxergarmos isso. No verso 32, depois que eles reconhecem Jesus, aí vem essa declaração maravilhosa, eles olham um para o outro e dizem assim, rapaz, era por isso que o nosso coração ardia. Quando ele falava dos profetas, nosso coração queimava, era por isso, era Jesus. Faz tempo que teu coração ardeu pela presença do Senhor. O Senhor quer fazer arder teu coração pela presença dele. Há uma reação em nós diante da presença do Senhor. Quando a gente lê as Escrituras Sagradas, a gente vê que todas as pessoas que foram visitadas no Velho Testamento pela presença do Senhor tinham uma reação física, caía como mortos, cara. Depois vem o Novo Testamento e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. É o mesmo Espírito. Mas agora ele habita dentro de nós. E o nosso coração arde. É tão bom chorar por Jesus. Esses dias eu estava aqui no meu cantinho, do meu secreto, eu e meu Jesus, e ele deu aquela piscadela para mim, né? Aquela hora que você, Jesus, assim, sente aquela presença, assim, é muito boa. Eu não sei explicar muito bem, não vou entrar aqui, não vai entrar no campo ruim. Mas assim, estava eu e Jesus no meu secreto, e eu senti assim a presença dele, caramba! Eu comecei a chorar. Gente, eu sou ruim de chorar, viu? Olha, eu sou ruim de chorar. Para me ver chorando é difícil, viu? E eu comecei a chorar aqui, eu e ele, eu sabia que ele estava aqui assim comigo, e ele estava comunicando o amor dele no meu coração, eu não valo nada, eu não presto, eu sou fraco, vaso de barro, rachado, empenado. Eita, caba ruim sou eu.
Dos que estão na tela aqui, eu sou o pior. Mas Jesus é amoroso e misericordioso. E ele comunicando o amor dele. Você não presta não, mas eu lhe amo. Você é ruim, mas eu gosto de você, né? E Jesus ali só comunicando o amor dele. E eu caí no choro, comecei a chorar. E eu esqueci de trancar a porta, né? Bem que Jesus recomendou. Entra no teu quarto e fecha a porta. Eu não fechei, não. Eu deixei a porta sem a chave. Só fechei, encostei a porta. Nessa hora que eu tô chorando, aí entra meu filho, André. Tem 23 anos, André. Entrou para me fazer uma pergunta. E foi engraçado, porque quando ele entrou no quarto, ele entrou de vez, abriu a porta assim de vez. Aí quando ele abriu a porta, eu olhei para ele. Quando eu olhei para ele, eu tava chorando, a cara de choro estava acontecendo. E ele olhando para mim, ele não entendeu, foi nada. Jesus é bom. Aí ele, virou as costas, fechou a porta e foi embora. E eu fiquei aqui só me lambuzando com Jesus. Gente, o coração arder com a presença de Jesus. Jesus é lindo. Lê as escrituras sagradas. Como é bom ler a Bíblia. Gente, lê o Velho Testamento, deixa a Netflix no lixo. Eu vivo dizendo isso. Não tem série melhor do que o Velho Testamento. As histórias do povo de Israel, as vitórias das guerras, como Deus fazia com que o povo de Israel fosse vitorioso, numa guerra absolutamente improvável de vitória, Deus dava vitória ao povo. Lê os profetas, lê os evangelhos, Jesus, a vida de Jesus. Gente, lê os apóstolos, aquela igreja primeira. Até as confusões é bonita a gente ler na Bíblia. Gente, a Bíblia é apaixonante. Você perdeu o gosto de ler as Escrituras, o Espírito Santo vai renovar hoje. Você vai comer a Bíblia. Tem um irmão aqui que está lendo 20 capítulos por dia. Eu digo, rapaz, não fica nada não. Ele fica. Aí ele começa a contar as histórias dele que ele leu naquele dia. É a Bíblia sagrada, é as Escrituras sagradas, a palavra de Deus. Você pode não ler 20 capítulos, você pode ler 20 linhas e vai ficar alguma coisa. Se você ler um versículo todo dia, fica alguma coisa, porque é a palavra de Deus. Gente, e jejuar, não vou nem falar de jejum aqui. Jejum é bom demais, mano. Jejum é loucura. Olha, eu gosto de comer, viu, gente? Eu gosto de comer. Josué aí conhece. Passei na casa dele, nunca mais ele foi o mesmo. Deu uma despesa lá tão grande. Eita, que ele fazia tanto da comida e eu comia aquela comida gostosa. Então eu gosto de comer, mas eu gosto mais de jejuar. A minha carne não gosta, não. Mas o meu espírito ama jejuar. É bom demais o jejum, é uma viagem. E jejum longo, para quem pode. Agora eu vou fazer uma invejinha santa a vocês, né? Para jejuar 7 dias. Eita, negócio bom, meu amigo. Quando passa do terceiro, cada dia é o melhor. É o quarto dia é melhor do que o terceiro. O quinto dia é melhor do que o quarto. O sexto dia é melhor do que o quinto. O sétimo dia é melhor do que o sexto. Meu amigo, é maravilhoso o jejum, porque é comunhão com Deus. É melhor do que sentar na mesa e comer um prato de comida, é sentar à beira da cama de joelho e estar com Jesus. Então, que o Senhor faça o nosso coração arder. Que a gente volte a gostar, a amar, a desejar a presença do nosso amado. Amém? E eu queria encerrar o 10º ponto, os versículos 33 a 35, é de que depois que lhes foi revelado que era Jesus, eles não foram egoístas. Eles voltaram naquela mesma hora para Jerusalém e foram contar o seu testemunho aos demais irmãos. A gente tem muito que contar aos irmãos, depois que os nossos olhos se abrirem para enxergarmos com propriedade quem Jesus é. Entenda, irmãos, não estou falando que você não está vivendo alguma dessas experiências. Eu sei que você tem suas experiências com Deus. Alguns estão vivendo, inclusive, agora. Talvez, se a gente pudesse abrir para testemunhos, muitos testemunhos iam sair aqui do que Deus está fazendo agora na vida de cada um de vocês. Mas eu sei que tem alguém aqui que precisa ouvir isso que eu falei. Tem alguém aqui que talvez até já viveu esse tempo de profundidade com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, com o jejum, com a oração, e que por algum motivo isso se esvaiu. É para você que eu estou falando. É para você que eu estou profetizando que o Espírito Santo vai te renovar. É para você que eu estou profetizando que assim como o Espírito Santo fez com aqueles 2 de Emaús, vai te trazer de volta para Jerusalém, com o testemunho da ressurreição de Jesus, que Jesus está vivo. Igreja, Jesus ressuscitou. Igreja, Jesus não foi comido pela terra, os bichinhos não comeram o corpo de Jesus, não, ele ressuscitou, ele foi exaltado, ele subiu para a presença de Deus e chegando lá ele mandou o Espírito Santo para cá.
Jesus está com você aí na tua casa. Jesus está na vida dos teus filhos, da tua esposa. Aqueles que são convertidos, está na tua vida. Nós precisamos viver como igreja, que segue a um Jesus vivo, atuante. Não é o Jesus de 5 anos atrás, que eu tenho um testemunho na minha vida que aconteceu há 15 anos. Não, é o Jesus de hoje. O que aconteceu hoje na tua vida? O que aconteceu ontem? O que aconteceu essa semana? O frescor dessa comunhão. Depois que o Espírito Santo revelou a eles que Jesus havia ressuscitado, eles voltaram para Jerusalém para contar essa experiência que eles tiveram. Por isso que ficou registrado nas Escrituras, porque eles voltaram. Se eles tivessem ficado em Emaús e seguido a vida deles, nunca que nós íamos saber dessa história. Então Jesus fez com que eles voltassem a Jerusalém para testemunhar da grandeza do Senhor e da restauração que Jesus fez na vida deles, mostrando para eles que Jesus havia sido o super-herói de verdade, que venceu a morte. O meu herói é o herói dos heróis. Eu não preciso de Marvel, eu não preciso de Batman, eu não preciso de Robin, eu não preciso de Super-Homem, que eu tenho Jesus, o invencível, o imbatível, o eterno, o único que venceu a morte, aquele que vai sujeitar todos debaixo dos seus pés, que todo homem, mulher dessa terra vai se ajoelhar diante dele e declarar que ele é o Senhor. E nós já fazemos isso como igreja hoje e continuaremos fazendo. Mas até aqueles que não creem em Deus hão de se ajoelhar em sua presença e reconhecer que ele é o Senhor de todas as coisas. Esse é o nosso Jesus, nosso amado Jesus. Que o que aconteceu com aqueles 2 discípulos de Emaús aconteça conosco aqui hoje. Aconteça nesse momento em cada um de nós. Que o Senhor nos renove em nome do Senhor Jesus. Era isso que eu queria partilhar com vocês, esse ardor do meu coração. E o Espírito Santo complete essa obra aí na tua casa. O Espírito Santo complete essa obra aí na sua vida. Que o Senhor te renove a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém. É contigo, Josué. Obrigado, meu profeta Bega. Quase não consegui estar junto com vocês. Estou usando a internet do vizinho aqui. Peguei aqui, encostei na parede aqui para poder pegar. O negócio aqui está meio devagar de internet. Aí, mas bênção de Deus. Que bom. Hoje eu ouvi uma frase que me chamou a atenção. Estava com um rapaz, um cristão da cidade, e ele falou o seguinte, Bega, me lembrando aí o que você está falando, que muitas vezes os discípulos de Jesus, eles ficam assim, olhando para Deus como aquele que está com a vara atrás das costas para que aquele discípulo passe por ali para ele descer a pancada ou reprovando o tempo todo. Puxa, como é que ele fez? Rapaz, já expliquei tantas vezes, está repetindo de novo. E ele fez uma observação que me chamou a atenção. Ele diz assim, que Deus fica olhando para os homens, torcendo, vai conseguir, vai, eu sei que está pegando, mas vai, tu vai conseguir. Então, e aí eu fiquei refletindo nisso, sobre a questão de Jó, né? Quando Deus fala para Satanás, diz assim, observaste meu servo Jó, homem fiel e temente a Deus, Deus ficou torcendo por Jó, bora, vai lá, e Jó venceu todas aquelas etapas, e depois ele pode passar na cara do diabo todas as vitórias de Jó. Então, Deus fica, assim como fez com Jó, tentando conosco, torcendo ali, para que a gente vença. Não, essa tribulação, essa dificuldade, não, ele vai vencer, ele vai conseguir. Olha lá, ele já está orando, já está lendo, ele está jejuando, ele está buscando, ele está pregando o evangelho, ele vai conseguir. Então, há uma torcida no coração do Pai, do Espírito Santo, para que a gente vença. E o contrário, às vezes, que vem à nossa cabeça, que o diabo às vezes fica colocando, é que ele está lá nos acusando, que está nos condenando, que está nos reprovando o tempo todo, né? Mas nós vivemos por fé e não por vista, né? Ainda que não sintamos, nosso coração está nele. Né? Bem de Deus, Bega, brigadão aí, viu, meu profeta? Está somando demais aí, a turma aqui está gostando demais. Daqui um dia com esse negócio de, se não nascer muito cabelo aí desse estufo de injeção que tu tomou, aí tu vem para cá. Agora, se nascer aquele monte de presente de macaco, tu não vem não, viu, para não contaminar o povo. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Bênção aí, viu? Eu estou abençoando a vida de vocês. Amém. Cadê Oséias? Maravilha.
Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Maravilhas, glória a Deus. Muita coisa que esta palavra tem que ser remoída, né? Aí nas juntas, no grupo caseiro, nos ligamentos. Tem muita coisa aí que a gente vai ficar embriagados para dormir essa noite. E muita coisa boa, mas na hora que você falou ali que estava no quarto e que você sentiu que não vale nada, mas que ele gosta de você. Tem uma música popular aí que eu já falei para um dos irmãos aí, rapaz, eu fiquei com raiva desse cara que fez essa música que eu queria ter feito. Tu não vale nada, mas eu gosto de tu. Eu sinto isso também com relação a Deus com a gente, né? A gente está sendo aperfeiçoado aí, vai melhorando para encantar o coração dele. No amor nós somos aperfeiçoados. O amor dele é grande. Chega a ser, o amor dele chega a ser constrangedor, viu, Oséias? Eu vi um testemunho ontem aqui em casa. Eu não sei se eu gastar só mais 2 minutos, pode ser, só para contar esse testemunho. Chegou um irmão aqui em casa ontem e me contou o seguinte testemunho. Ele tem 2 filhos, um de 9 anos e acho que outro de 7 anos, 2 filhos pequenos. E ele é professor de escolas aqui em Campina Grande e em Caruaru. E ele é um excelente professor. E é um discípulo incrível. E ele falando dos filhos, ele disse que na casa dele ele não tem redes sociais e ele não permite os filhos dele acessarem telefone celular, nenhum dos 2. Aí ele diz assim, Beguinha, eu tenho que fazer alguma coisa, porque as crianças de hoje querem fazer alguma coisa. Então, sabe o que eu faço com os meus filhos? Eu ensino para eles as brincadeiras do meu tempo. Então, lá em casa tem peão, tem ferro de enfinca, tem corda para pular de corda, tem bambolê. Não tinha uma árvore na minha casa, eu fui na árvore do vizinho, e pedi para botar um balanço. Então, eu boto o balanço, que é no meio da rua, na calçada da árvore, ele instala o balanço, o menino brinca, depois ele desinstala o balanço e guarda em casa. E ele me contou a seguinte história. Os filhos acabaram a aula, que a aula agora é assim online, era 5 horas da tarde. E não tinha nada o que fazer, aí foi lá, pai, o senhor pode brincar com a gente? Ele disse, agora, vamos brincar. Vamos brincar no meio da rua. Aí pegou a bicicleta para um e pegou o balanço para o outro. Botou um no balanço, se balançando, e outro na bicicleta, correndo no meio da rua. E ficou lá, com os meninos. Com uns 15 minutos de brincadeira, começou a cair uma chuvinha bem fininha. Aí a filha chegou para ele e disse assim, pai, oi filha, pai, se chover, a gente pode tomar banho de chuva? Aí ele olhou assim, final da tarde, frio aqui, né, em Campinas. Pode, filha, pode, se chover, pode. Logo começou, o pingo engrossou, começou a chover. Aí eles tiraram o balanço, guardaram a bicicleta, foram para meio da rua tomar banho de chuva, os 3. Só que quando a chuva estava ficando boa, que começou a correr água na bica, né? Não sei quantos vocês tomaram já banho de água na bica na chuva, é delicioso. Eu tomava tanto banho na bica quando eu vim da escola que meu quichute, quando eu apertava assim, o quichute saia água de dentro. Era maravilhoso. Então ele foi para a bica com os meninos, tomar banho de bica. Quando ele entrou na bica, os meninos entraram na bica, a chuva cessou. Aí ficou aquele gostinho de quero mais, né? Aí a mesma filha olhou para ele e disse, pai, se eu pedir a Papai do Céu para chover, só para a gente terminar a nossa brincadeira, será que ele atende? Aí, Oséias, eu digo que o amor de Deus é constrangedor, que a gente não vale nada. Mas o que aconteceu? Ele olhou e disse assim, filha, que ele é um homem de fé, o cara é de fé. Filha, nosso Jesus é dono do universo. Ele fez todas as coisas. Todo o poder está na mão deles. Pode pedir, filha. Aí a menina orou ali no meio da rua. Levantou as mãozinhas. Papai do céu, eu queria que chovesse só para a gente terminar a nossa brincadeira. Oxi. Quando ela disse amém, não deu 30 segundos, não. Pingão grosso. Pum, 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 pum. Chuva. Forte. Mas tão forte. Que eles brincaram até, não sei quantos vocês brincaram aqui, que aquela água que corre no meu fio, a gente joga a sandália havaiana lá em cima
Aí a sandália havaiana cai na água e vem feito bem ligeiro, assim. Aí você tem que agarrar a sandália, pegar a sandália. Tava brincando disso. Foram para a bica, se molharam os três. A mãe dos meninos, a esposa do irmão, tinha ido ao centro da cidade resolver coisas. Ela chegou de 5h30, não conheceu os três tomando banho no meio da rua. Entrou dentro de casa direto. Chegou em casa, não tinha ninguém. Só quando voltou para o meio da rua, estavam os três. Tomaram banho de chuva até 7 horas da noite. Os três lá. Então, o amor desse Deus é constrangedor. É um amor. O que é que ele tinha de fazer isso, né? Faz só para nos constranger de tanto amor. A gente fica envergonhado. Tão fraco que nós somos. Tão débeis. Mas com Deus tão misericordioso e tão amoroso. Só esse testemunho aí. Maravilha, maravilha. Maravilha. Deus te abençoe, meu irmão, tua família, proteja todos aí. E nesse semestre aí nós queremos você de volta aí, viu? Te abençoe. Tamo junto. Amém, mano. Amém. Maravilhas. Meus irmãos, que tenhamos aí uma semana abençoada, cheia da graça, renovados aí com essa palavra, e vamos estar remoendo esta palavra aí nos encontros que tivermos aí, tá bom? Vai lá desfrutar da sua família aí, que a gente ali roubou demais. Um beijão aqui da igreja de Jiqué pra você. Uma alegria estar com meus irmãos. Muitas saudades. Espero que o Senhor abrevie os dias de estarmos juntos, se Deus quiser. Muito obrigado mesmo de coração. Toda a igreja aqui, com certeza. Valeu, galera. A ilha está pronta para você fritar aquele ovo com manteiga, viu, velho? Você sabe fazer uma comida gostosa. Não é saudável, mas é gostosa que você falou, né? A gente vai programar para você fazer aquele trem aqui, viu? Amém. Nosso compromisso é com sabor, não com a saúde. Valeu. Ó, você falando isso aqui, ó, quem tá aqui ouvindo aqui, ó. Aí você sobra, viu, velho? Vai puxar a minha orelha. Deus abençoe a todos. Valeu, Zé. Abração, companheiro. Irmãos, quem quiserem lá compartilhar no grupo lá, e daquilo que o Senhor trouxe ao coração, acrescenta muito, viu? Muito bom, muito rico. Um abraço. Valeu, galera. Fala, Miro.